Esses daqui são os 3 vídeos que nós vamos estudar. Para você entender o material desses 3 vídeos, que eu vou gravar luz à parte, você precisa de assistir os primeiros 3 vídeos que eu gravei sobre as 2 testemunhas e depois os 2 vídeos que eu vou gravar ainda. E esse daqui vai ser segmento. Tudo isso vai estar em uma playlist e aí vocês, para entenderem toda a ideia, vocês têm que assistir os primeiros vídeos, ok? Eu só vou pontuar algumas coisas para vocês. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo onde eu vou mostrar algumas coisas sobre aquelas 2 pessoas que estão em Jerusalém, agora, em 2022, se fazendo de profetas e imitando as 2 testemunhas do Apocalipse, profetizando coisas em nome do Senhor, mas que eu acredito que o Senhor não vai fazer. E aí eles fizeram vídeos respostas e atacaram, distorceram a minha palavra, me atacaram, falaram que eu tenho o espírito do anticristo. Então vocês vão poder conhecer as obras daquele casal. Então, isso daqui eu nem quero anotar, não precisa gastar muito tempo aqui, não vou pôr isso daqui na comunidade do canal, mas preciso responder isso daqui e mostrar isso daqui para vocês. Aqui é onde nós temos que nos focar e gastar tempo. Aqui e aqui. Esse vídeo aqui, esse papel aqui, ele já está rabiscado, porque eu estava gravando, rabiscando e mostrando para vocês e o celular ficou com a câmera bagunçada. Eu não sei o que aconteceu, por 2 vezes ficou ruim. Então eu estou tentando aqui uma 3ª vez, tá? É o seguinte, nós vamos estudar no vídeo 2 o Apocalipse capítulo 10 e 11. Alguns pontos do Apocalipse 10 e do 11, conforme eu falei nos vídeos anteriores. A origem das 2 testemunhas e a evolução e o cumprimento das profecias. Tremendo isso daqui e muito importante. E essa dica aqui, essa instrução está dentro do Apocalipse 10 quando você estuda ele direitinho. E no Apocalipse 10 nós vamos ter esses 3 pontos aqui que eu mostrei para vocês. O livrinho aberto. Esse livrinho aberto nós vamos entender pelo próprio livro que é o livro selado de 7 selos. Ele já estava aberto na mão daquele anjo. Ele desce do céu com todas aquelas características, profetiza, faz algumas ações para fazer referências com vários profetas, e aí ele dá o livrinho para João comer para poder profetizar. Outra vez. E aí nós vamos fazer uma conexão com o Apocalipse capítulo 8, e no vídeo eu explico para vocês, para a gente não ficar preso aqui. Entendendo essa parte, ela vai te preparar para você entender o porquê que eu falo de evolução da profecia e cumprimento delas. No Apocalipse 11, de fato nós vamos ter as profecias evoluídas, mais conectadas, coisas extraordinárias. E não é à toa que esse livro estava na mão do próprio Pai e o próprio Pai que o desenhou e deu para o Filho. Isso está logo no Apocalipse 1, verso 1. Aí no Apocalipse 11 nós vamos ter esses 3 pontos, que é o seguinte: o santuário sendo medido, o mistério das 7 igrejas, que tem a ver com as 2 testemunhas. Tem a ver com as 2 testemunhas. E nós vamos ter também todos os profetas e a lei, uma referência de todos os profetas e a lei dentro do Apocalipse 11. E aí eu destaquei 7 profetas, Moisés e Elias, que aqui já forma aqueles 2 profetas que Deus utiliza no Apocalipse 11. Mas também nós vamos nos lembrar de Enoque, Jeremias, Ezequiel, Zacarias e Daniel. Moisés por causa das pragas. Elias porque fecha os céus por 3 anos e meio. Enoque porque tem o arrebatamento da igreja ali. Jeremias porque fala de fogo. Ezequiel, deixa eu posicionar o celular aqui melhor para mim. Ezequiel porque fala do Espírito que vem e ressuscita as 2 testemunhas e dos ossos secos. Zacarias por causa do caniço que foi dado para João medir o santuário. Daniel por causa dos 1260 dias, dos 3 dias e meio, do próprio santuário de Deus, né, que está em Daniel 8, e das 70 semanas. Olha o tanto de coisa que tem dentro do Apocalipse 11. Ok. E aí nós vamos também fazer uma conexão dentro do Apocalipse 11 com 7 trombetas
e a Arca da Aliança que aparece no toque da última trombeta. E é claro, as duas casas de Israel e as 7 festas estão dentro de toda essa questão aqui, ó, principalmente Apocalipse 11, certo? Esse é o segundo vídeo. Depois nós vamos para o terceiro vídeo. Tá vendo? Até agora não deu problema no celular, porque eu dei uma reiniciada nele. Aí nós vamos continuar com a ideia, evolução e cumprimento das profecias. E aí nós vamos ter... Isso daqui é para mim, tá? Eu estou fazendo isso daqui para mim, eu só estou passando para vocês. Eu vou usar isso daqui na hora que estiver gravando. Nós vamos ter Gênesis e Apocalipse. Aqui está o início, e aí as profecias vão evoluindo, tomando um rumo maior, e chega no Apocalipse. Aí nós temos, em Gênesis, uma serpente. No Apocalipse nós temos um grande dragão de 7 cabeças e 10 chifres, que no Apocalipse 12 fala pra gente que é a antiga serpente. Então, algo aconteceu que ela evoluiu. Separei os 2 textos aqui para eu exemplificar. Separei essa ideia aqui para mostrar a evolução das coisas. E é importante explicar rapidamente essa questão aqui, porque aqui estão as 7 cabeças da besta. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Aqui eu coloquei a ONU, porque eu identifico a ONU, a OTAN e toda essa organização como a 7ª cabeça da besta, aonde estarão os 10 chifres, e depois vem a própria besta na totalidade, que seria o 8º rei. Nesse ponto da Pérsia, eu fiz uma conexão aqui, pode ver, e outra conexão aqui. Por que eu fiz isso? Pode ver que eu coloquei 4 pontos aqui, né? 1, 2, 3, 4. No tempo da Pérsia. Por que eu fiz isso? Nós temos o sumo sacerdote e Josué, 2 testemunhas. Quer dizer, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel, 2 testemunhas. Esses 2 foram usados para profetizar, para animar o povo, que no próprio livro explica que são as 2 casas de Israel, que está em Zacarias 8. E não é interpretação minha que as 2 casas de Israel estão em Zacarias 8. Está escrito em Zacarias 8. Leia o capítulo todo, que eu vou explicar para vocês na hora do vídeo. E aí tem um mistério aqui. Um mistério que todos deveriam pensar. Tanto judeus como gentios, tanto pré-tribulacionistas como pós-tribulacionistas, qualquer linha deveria meditar. Para ter luz, Pedro fala que nos profetas tem a luz como uma candeia que ilumina em lugar escuro. Pedro falou isso na sua 2ª carta e grande é essa revelação. Uma outra hora eu explico isso para vocês, né? E aí, nós temos esse número 1, grupo de 2 testemunhas. 2, casa de Israel e casa de Judá, 2 testemunhas. Por quê? Eu não coloquei aqui, mas em Isaías, capítulo 8, Deus fala das 2 casas de Israel. Em Isaías, capítulos 40, 41, 42, 43, Deus fala para a casa de Israel e para a casa de Judá que eles são as 2 testemunhas de Deus. Está nos profetas. Por isso que o assunto das 2 testemunhas não se originou no Apocalipse 11. Deus não faria isso com a gente. Lançar uma novidade no Apocalipse é onde nós não temos parâmetro com os profetas. Aí eu coloquei aqui também, o ponto 3, 2 oliveiras. Outro grupo de 2 testemunhas. Quem são essas 2 oliveiras apresentadas em Zacarias capítulo 4? Que nós temos que fazer uma conexão com os 2 candeeiros e as 7 igrejas do Apocalipse 11. Aliás, é o mesmo texto que está em Zacarias 4. Se encontra em Apocalipse 11 e Apocalipse 1. E depois do sumo sacerdote Josué e Zorobabel, nós temos outro grupo de 2 testemunhas, que é Esdras e Neemias. Eles terminam o trabalho na casa de Deus. Então, só aqui, de maneira resumida, nós temos 1, 2, 3, 4 grupos de 2 testemunhas e ainda tem mais um, que eu vou falar para vocês no vídeo. Mais um grupo de 2 testemunhas. Significa que tudo está evoluindo. No tempo de Gênesis,
nós temos o início da história. No livro de Êxodo, nós temos duas testemunhas, Moisés e Arão, profetizando contra Faraó. Essa ideia volta a aparecer no Apocalipse, capítulo 12, a ideia do Egito. Só que aí já não é só o Egito. Aí são todos os 7 impérios, os impérios anteriores revividos, e já não é Moisés e Arão. Ali já é evolução da obra do Senhor, das testemunhas. E para interpretar isso é preciso do espírito de profecia. O espírito da profecia, o espírito profético, que se encontra 2 vezes no Apocalipse. E já explica lá no Apocalipse 19 que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Certo? E aí nós vamos ter, então, conforme os reinos vão vindo e Deus mesmo vai construindo isso na história, vai permitindo, vai tirando reis e removendo reis, como diz Daniel, aí a história vai evoluindo e as coisas vão evoluindo. E aí nós já temos 7 cabeças e 10 chifres, e isso é o mistério da iniquidade. E nós temos 2 testemunhas no Apocalipse 11, aonde tem o mistério do Evangelho, ou o Evangelho eterno, que está em Apocalipse 14. O Evangelho eterno é o mistério do Evangelho. E por que eu coloquei aqui o mistério da iniquidade e o mistério do Evangelho? Depois que eu entendi essa ideia aqui, muitas coisas me foram acrescentadas. O mistério da iniquidade, que é o mistério da transgressão da lei, se encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo falou disso. E o mesmo Paulo, em Efésios 6, ele fala do mistério do Evangelho. Esses 2 mistérios estão em conflitos. Um da transgressão da lei, porque essa é a palavra original, não é iniquidade, é anomias, e o outro é o mistério do Evangelho, que vai vencer o mistério da iniquidade no fim. E não é à toa que quando Paulo fala do mistério do Evangelho, em Efésios 6, ele vai ter que falar de toda a armadura de Deus. Não é à toa, né? E aqui, então, nós vamos ter o mistério final, o conflito final, que está lá em Apocalipse 17. A grande Babilônia, que é um mistério, e é o mistério da iniquidade, porque é ela que está conduzindo a besta, não é a grande Babilônia? Então é a grande Babilônia que conduz as 7 cabeças e que, historicamente, conduzia cada império. Não é Jerusalém. Cidade do grande rei não é grande Babilônia. E a grande Babilônia estará na grande tribulação. Ok? Então aqui, pronto, tá a ideia completa para vocês. Agora eu vou gravar os vídeos e vou soltando eles em sequência, conforme eu falei para vocês. É só seguir aí o link no comentário fixo, vai ter o link dos vídeos em sequência. Na tela final vai ter o link do próximo vídeo que você deve assistir, tá? Fiquem na paz então, Deus abençoe.